Olá, vamos novamente para uma aula sobre educação infantil. Um tema que eu gosto muito é estrutura e organização do tempo e do espaço na educação infantil. Como é que nós vamos ver esse tempo? Como que nós vamos planejar esses espaços? De que forma que eu, enquanto professor, eu vou edificar, eu vou construir esses espaços. De que forma? Não é? Então, é importante que há de se reconhecer que as instituições de educação infantil têm, ao longo do tempo, conquistado seu reconhecimento como instituição social, há de se reconhecer que as instituições de educação infantil têm, ao longo do tempo, conquistado seu reconhecimento como instituição social com dedicação exclusiva no auxílio e ao desenvolvimento infantil, tendo o caráter sumariamente educativo e, para atender de fato aos objetivos almejados, necessita oferecer uma estrutura adequada. O que eu quis colocar nessa situação? Que a criança, quando ela está dentro da nossa escola, a escola ela tem a obrigação de dar todo o suporte necessário, tanto de estrutura pedagógica, como de estrutura administrativa. Na questão de estrutura pedagógica, eu falo a respeito das aulas, eu falo a respeito dos professores, das avaliações, eu falo a respeito da socialização em que esse professor vai dispensar aos alunos, e eu falo inclusive da socialização entre as crianças. Como isso vai acontecer? Porque assim, tendo um caráter meramente educativo, nessa educação, a escola ela tem que suprir todas as necessidades e anseios das crianças, ok? Então, o espaço da educação infantil assume, portanto, uma posição muito privilegiada, não só com a função de construção e socialização do saber, mas também como uma função sociopolítica em que as questões sociais são tratadas como igual importância em que os outros níveis da educação, sem perder principalmente o foco principal, que são as crianças de seu processo de desenvolvimento, o qual só é possível a partir do momento em que elas tenham respeitado seus momentos de rotina diária e período escolar, que lhes possibilitem desafios constantes a fim de promover o seu desenvolvimento intelectual, psicológico e social. Então, o que eu quis dizer aqui nessa fala? Eu quis dizer que as crianças elas têm uma necessidade sumária de serem atendidos todos aqueles quesitos que elas anseiam, que elas esperam. E isso, para nós, é um grande desafio. Por quê? As crianças, elas mudam diariamente os seus sentimentos, os seus humores, o que elas querem. Não preciso nem dizer diariamente, as crianças, elas modificam rapidamente. Quando algo lhe interessa, ela é ótima, ela é companheira, ela partilha, ela está junto de você. Agora, quando não há interesse, ela fala para você através do seu gestual de que não há interesse. Então, eu coloquei duas imagens que eu acho extremamente importante, que como a escola é um ambiente em que deva favorecer todas essas perspectivas do desenvolvimento, ela deve promover todas essas etapas do desenvolvimento da criança, então é importante que a escola tenha todo este material, tenha toda esta função sociopolítica e que essas questões sejam tratadas
com mais seriedade, ok? Os espaços, eles devem ser construídos e constituídos de acordo com a demanda da sua clientela. Então, tem que se ter responsabilidade, tem que se ter noção daquilo que se está fazendo. Eu não vou tratar uma sala de educação infantil com materiais grandes, com carteiras grandes. Eu tenho que fazer todos esses ajustes para o meu público infantil, ok? Então, eu coloquei 2 imagens aqui, vocês vão perceber, tá vendo? Olha só, essa mesa em círculo, eu acho extremamente fantástica e muito pedagógica, porque as crianças que se sentam aqui, elas se veem, elas compartilham o desenvolvimento delas, elas olham umas para as outras, elas interagem com mais facilidade, e nessa interação elas ficam mais amistosas, mais abertas. Já nesta outra imagem, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para vocês verem, é o seguinte, eu tenho aqui um parque imenso, porque criança precisa de espaço, criança precisa brincar, criança precisa estar presente em todos os espaços escolares, principalmente, tá? Então, a gente pode perceber que aqui são rodas de pneus. Então, são materiais que a gente pode aproveitar e, inclusive, aproveitar no nosso espaço para mostrar aos nossos alunos que eu também tenho uma consciência ambiental. A gente fala tanto em ensinar e orientar as crianças, mas cadê essa orientação efetiva, né? Então, esse espaço deve ainda auxiliar as crianças em seu autoconhecimento, na formação e valorização da autoestima, o que exige uma formação adequada aos profissionais, ou seja, somos nós, que atuam nessa modalidade, pois há de se ter clareza de que se educam crianças e quais são as concepções que devem permear o trabalho pedagógico na instituição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, profissionais da educação, nós somos extremamente treinados e habilitados para reconhecer que aquele determinado ambiente, ele é constituído para que nós possamos trabalhar todas as potencialidades dos nossos alunos. E nós temos essa concepção e nós devemos permear o nosso trabalho dentro das instituições, assim como nos exigiu uma formação adequada, nós temos que oferecer uma formação de qualidade. E há de se ter clareza das necessidades infantis, ou seja, o meu público. Se eu não souber como é o meu público, como eu devo tratar o meu público, como é que eu vou trabalhar com o meu público, certo? Dos interesses prioritários das crianças, a gente sabe que criança de educação infantil exige muito carinho, ela tem muito apego pela gente, ela gosta de ficar com a gente. Uma época muito trabalhosa é a época de adaptação. A adaptação, a criança acha que vai ficar na escola e o pai e a mãe não voltam nunca mais. E a mãe, nessa ansiedade de deixar o filho pela primeira vez, ela fica sem equilíbrio, ela fica sem saber efetivamente o que faz. E num primeiro momento ela começa a chorar, ela começa a sentir que o seu bem mais precioso está sendo entregue, né? Mas sendo entregue para uma instituição em que vai saber lidar com todas essas demandas e vai oferecer o quê? Um contrapartida. Muito amor, muita atenção, muito carinho e principalmente muito respeito.
E isso, nós que somos profissionais na área da educação, nós fazemos com seriedade, com respeito e com algo que nos domina. É um carinho tão grande, é um querer tão grande, né? De que nesse processo de ensino-aprendizagem a criança possa passar pelos obstáculos, passar por essas ansiedades de uma forma muito tranquila, né? Porque nós profissionais da área da educação, não falando das outras áreas, mas da nossa, nós temos muito amor, nós temos muito carinho, nós somos muito comprometidos com aquilo que nos é designado, com aquilo que a gente se propôs a fazer, não é? Então, há de se ter, nós, clareza das necessidades infantis, dos interesses prioritários em cada fase do desenvolvimento. O que eu quero dizer? Uma criança de mini maternal, uma criança de berçário, ela pensa, age e se comporta diferentemente de uma criança de jardim, de pré, né? É diferente. As fases do desenvolvimento estão aí para a gente estudar e para a gente colocar em prática, principalmente nesses períodos, né? E com os pequenos que vamos ficar. Pois caberá ao professor ser parceiro fundamental no processo de acolhimento. Este processo de acolhimento é maravilhoso. Eu, inclusive, coloquei a foto de uma professora que eu achei tão linda, e é o que todo mundo quer que aconteça na nossa vida, não é? Olha lá. Olha, a professora sendo abraçada, sendo querida pelo seu grupo, né? A professora pensando junto com o seu grupo. E aqui, os espaços infantis que eu falei para vocês, olha aqui a professora. Ela sempre tem que estar presente. Ela tem que se fazer presente. E isso, a gente garantindo essa e outras etapas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos formando, nós estamos acompanhando, nós estamos dando o melhor para o melhor, que são as nossas crianças, os nossos alunos. Então, para que o professor tenha condições plenas de exercício profissional, há um padrão mínimo em termos de estrutura, tempo e espaço adequado ao atendimento das crianças. O Ministério da Educação produziu um documento denominado Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil. Esse documento procura atender às metodologias participativas de forma que as necessidades e os desejos da comunidade escolar sejam considerados e articulados à proposta pedagógica e à interação com as características ambientais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Ministério da Educação, muito sabiamente e dentro da sua responsabilidade administrativa, ele compõe normativas não apenas pedagógicas, mas ele compõe normativas para que essa estrutura pedagógica seja acompanhada por uma estrutura administrativa e dentro dessa estrutura administrativa, quais são os momentos, como é que eu tenho que construir a minha escola e que nessa construção os espaços sejam respeitados na maior segurança, sejam feitos da mais nobre responsabilidade e que sejam atendidas as demandas de cada comunidade. Então, eu coloquei aqui uma foto, voltando lá para os slides, eu coloquei aqui a foto de uma construção de uma escola. Um exemplo, gente, tá? Então, aí que me diz o quê?
que nesse espaço escolar, no piso de cima são as salas de aula e no piso de baixo eu tenho a biblioteca, eu tenho o refeitório, eu tenho a área de lazer. Tudo isso compõe o quê? A minha escola. Deste lado do vídeo, eu tenho o quê? A escola, a base da escola, tá? Eu tenho ela mais plana, uma outra forma de representar a minha escola. Eu tenho aqui a quadra, eu tenho aqui a rua onde tem um ônibus aguardando a entrada e a saída das crianças, eu tenho o parque, eu tenho a sala de aula, eu tenho aqui a biblioteca, a entrada da minha escola, eu tenho aqui onde as crianças deixam os materiais, eu tenho nesse espaço outra sala de aula e mais adiante a gente imagina que lá atrás também estejam os banheiros, a cantina, o refeitório, certo? Tudo dentro de uma estrutura responsável e prazerosa. Então, eu mostrei no slide anterior o que o MEC, através desses parâmetros, ele pede para que, caso eu seja um arquiteto, um engenheiro, e se eu for montar uma escola, de que forma que eu tenho que fazer isso? Não é uma construção igual a prédio. A escola é algo muito mais amplo, é algo muito mais favorável ao desenvolvimento intelectual. Então, a minha estrutura, ela tem que ser diferente. Então, em sua primeira versão e em conformidade com a meta do MEC, que preconiza a construção coletiva das políticas públicas para a educação, foi elaborado em parceria com educadores, arquitetos e engenheiros envolvidos em planejar, refletir e construir ou reformar os espaços destinados à educação das crianças de 0 a 6 anos, educação infantil. Então, os educadores vão falar para os arquitetos que vão, junto com os engenheiros, bolar uma escola maravilhosa, perfeita para os meus desejos, enquanto dono de escola, enquanto instituição escolar. Então, com o objetivo de quê? De propiciar o cumprimento do preceito constitucional de descentralização administrativa, bem como a participação dos diversos atores da sociedade envolvidos com a educação infantil na formulação das políticas públicas voltadas para as crianças de 0 a 6 anos. Foram realizados em parceria com secretarias municipais de educação e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 8 seminários regionais para a discussão do documento. Então, este documento, ele foi feito em 8 seminários. Então, quer dizer, ele foi muito bem constituído, ele foi muito bem elaborado, ele foi muito bem desenvolvido. Não pegou-se apenas a parte técnica, mas pegou-se o coração da escola, que é a parte dos professores, dos educadores, das pessoas que estão envolvidas. Podem ser não apenas educadores, mas administradores escolares, diretores, gestores escolares, gestores de demandas particulares e demandas públicas. Então, a gente tem essa parceria muito bem feita. Eu coloquei aqui como exemplo também, eu gosto de foto, viu, gente? Gosto de foto porque eu acho que nada melhor do que uma boa foto para você realmente verificar. Olha aqui, eu vou aumentar um pouco mais, para você efetivamente verificar como que é a construção dos espaços, a idealização, o que eu estou pensando e olha como ele ficou, como o meu espaço ficou lindo. Tá bom? Então, isso tudo é muito bem pensado, isso é tudo muito bem articulado e nada é feito, como eu falo sempre para as minhas alunas,
do achismo, ok? Então é muito importante, tá? Que você perceba e não esqueça de que na educação infantil, tudo que auxiliar na promoção do desenvolvimento deve ser considerado. Sendo assim, as crianças poderão propor novos ambientes, explorar, recriar e transformar o que já existe. Então, a proposta pedagógica da minha escola deve estar em consonância, em casamento com a estrutura disponível, certo? Então, é extremamente importante que as crianças participem dos espaços. É importante que as minhas crianças, elas digam para mim, voltamos aqui. Então, é importante que as minhas crianças me digam efetivamente como eu devo construir esse meu espaço.